Queridos irmãos e irmãs, vamos dar de sentar por um instante. Você que nos acompanha em seu lar, com grande alegria nós celebramos Pentecostes. Vivemos nesta igreja dias intensos de oração, de reflexão, de encontro com o Senhor por meio de sua palavra, por meio da Eucaristia, meditando com os sacerdotes, com os nossos irmãos leigos cristãos, acerca do Espírito Santo, seus dons. Dias de muitas graças, dias em que nós experimentamos a ação concreta do Espírito Santo em nossas vidas. E hoje, reunidos neste cenáculo de amor, neste ambiente, nesta igreja, celebramos Pentecostes. Pentecostes era uma das grandes festas judaicas. Eles, os israelitas, sempre se reuniam e neste dia faziam peregrinação a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Era um costume viver esse dia, esta festa. E a origem desta festa remonta a uma antiquíssima celebração que se davam ação de graças a Deus pela safra do ano em véspera de sua colheita. Então, nos reunimos, vamos em peregrinação a Jerusalém, adoramos a Deus e agradecemos pela safra do ano. Depois, acrescentou-se a esta comemoração que a celebração que se celebrava 50 dias após a Páscoa, a celebração da ressurreição e da promulgação da lei dada por Deus no Monte Sinai. E hoje, após 50 dias, celebrando a ressurreição, no último domingo o Senhor, na sua ascensão, foi para junto do Pai, hoje envia o Espírito Santo e na próxima semana vamos celebrar a festa, a solenidade da Santíssima Trindade, esta união perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, este mistério divino de amor. Então, 50 dias após Pentecostes, 50 dias por desígnio divino, a colheita material que os judeus festejavam, tanto com júbilo e os dons de seus frutos. E hoje, nós, após 50 dias, concluímos esse tempo pascal. No final da celebração, nós iremos apagar solenemente o círio pascal, aquela vela grande que nós acendemos com muita alegria na vigília. A igreja estava semi-apagada, as luzes, nós acendemos, abençoamos um fogo, foi abençoado esse círio, nós acendemos a luz de Cristo, que brilha em meio às trevas. E hoje, após, nesse período, ele é apagado. Há um rito também, muitos não fazem, mas há um rito onde nós apagamos o círio. Esse círio, ele será aceso em ocasiões muito especiais, por exemplo, o batismo, onde as nossas crianças, os nossos adultos, são incorporados à Igreja de Jesus Cristo, são acolhidos como filhos pertencentes ao reino, à Igreja do Senhor. Também na celebração do Crisma e algumas celebrações de Ezequias. Não que Ezequias seja algo tão especial, O padre falou especial, Ezequias, quem entendeu, mas é a Páscoa definitiva, a Páscoa eterna, Então, nós que lutamos nessa caminhada, para buscar o céu, agora nós vamos contemplar Deus face a face. Assim espero que todos possam contemplar o Senhor face a face. Amanhã, segunda-feira, nós já vamos iniciar o novo tempo. Nós vamos para a primeira parte do tempo comum. Nesse tempo,
nós vamos usar a cor litúrgica verde, hoje o padre vermelho, nos dias anteriores, até a Ascensão, usamos a cor litúrgica branca. Vamos usar a cor litúrgica verde, o altar também, todas as alfaias de cor litúrgica verde. E vamos, nesse tempo, tem como centro a vida pública de Jesus, a sua atividade missionária, o Senhor que vai aos confins da terra anunciar. E a gente vê quantos milagres, quantas curas, quantas pessoas encontram com Jesus. É um tempo belíssimo da sua vida pública, da sua missão, e nós vamos iniciar amanhã. A solenidade de Pentecostes marca, portanto, simbolicamente, o início da igreja missionária. A igreja que, guiada pelo Espírito Santo, vai aos confins da terra, levando a palavra de Deus e anunciando o seu reino. E aqui nós já somos convidados, no final desse tempo, a olhar para a nossa peregrinação. Nesse tempo em que eu vivi essa experiência muito profunda da ressurreição, encontrando com o Senhor ressuscitado na palavra, na Eucaristia, fui um discípulo, anunciei Jesus, dei testemunho da ressurreição de Deus. A primeira leitura apresenta os discípulos no dia de Pentecostes. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, e vai dizer-nos: quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam reunidos no mesmo lugar. O estar reunidos no mesmo lugar quer dar ênfase ao elemento da unidade. Aqui nós poderíamos, eu falei pela manhã, que foi estratégico trabalhar hoje o ponto da unidade, porque nesses dias com os sacerdotes, muito se falou sobre os 7 dons do Espírito Santo. Todos os dias, na novena também, que nós vamos rezar hoje ainda o 9º dia, nós sempre falamos sobre os dons do Espírito Santo. E hoje foi estratégia meditarmos sobre o elemento da unidade. Esta reunião, estavam reunidos. O Espírito é aquele que une. E o Papa Francisco tem orientado muito em seus documentos, em suas cartas, em seus pronunciamentos, desta necessidade da comunhão. E nós sabemos claramente o quanto nós necessitamos desta comunhão na nossa igreja, entre os nossos presbíteros, entre o povo de Deus, entre as pastorais e movimentos. E o Papa apresentou uma reflexão que eu gostei e quero apresentá-la em dois momentos. Primeiro, ele nos convida a retornar o início da igreja. O início da igreja. No dia preciso de Pentecostes, no cenáculo, onde estavam reunidos. E, ao retornar neste dia, neste ambiente, no cenáculo, olhar para os apóstolos. Entre eles, nós sabemos da história, Eram 12 pessoas escolhidas, tinha outros ali no cenáculo, mas cada um trazia elementos característicos, cultura, origem, a língua, elementos próprios. E o Papa vai dizer, entre eles temos pessoas simples, habituadas a viver do trabalho de suas mãos, como os pescadores, por exemplo. Mas havia também estava entre eles, por exemplo, Mateus, que certamente era dotado de instrução, pois era um cobrador de impostos. Tinha uma certa habilidade em lidar com os negócios, agindo de forma injusta, muitas vezes, mas tinha os seus dons, as suas habilidades. Existem origens e contextos sociais diversos, como já disse, cada um com a sua caminhada. Entre nós aqui hoje não é diferente, Nós, olhando para os nossos irmãos, daqui o padre pode ver todo mundo, ver quem dorme,
Ver quem mexe no celular à toa, ver quem mastiga chiclete, né? Quem não reza direito, a gente vê, tem essa graça, né? Aqui a gente está ligadão. Às vezes eu olho ali, que eu estou olhando as câmeras, né? Nós temos as 2 câmeras também, o povo está olhando nós de casa. Então, né, essa diversidade de dons, de talentos, cada um com o seu DNA, com sua característica, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, nomes hebraicos, nomes gregos, temperamentos pacatos, tristes, outros ardorosos, animados, empolgadíssimos, né? Eufóricos, irados, né? Ideias, sensibilidades diferentes, eram todos diferentes. E Jesus não os muda, não os uniformizará, quase não sai, não os torna modelo de séries, não, vamos colocar agora todo mundo, vai vir sobre eles o Espírito Santo e vamos ficar todos iguais, vamos ser tudo um robozinho, tudo esquematizado, né? Quem trabalha aí numa produção em grande escala, então tem que sair certinho, né? Jesus não fez isso. Deixa as suas diversidades, cada um com seus dons, cada um com seus talentos, cada um com as suas características, e agora une-os, ungindo-os com o Espírito Santo. A união deles, que eram diversos, ela vem por esta ação do Espírito Santo, por esta unção que é derramada sobre eles em Pentecostes. Essa unção que vai fazer com que eles se entendam, com que eles falem línguas diversas, mas compreendem todos. Os apóstolos compreenderam e compreendem a força unificadora do Espírito, Espírito que une, que santifica, que restaura. Veem-na com os próprios olhos, ao constatar que todos, apesar de falar línguas diferentes, formam um só povo. Qual é esse povo? O Papa vai dizer: o povo de Deus, plasmado pelo Espírito Santo, formado pelo Espírito Santo, que tece a unidade com as nossas diferenças, que dá harmonia, porque o Espírito, a harmonia, e ele vai ser bem atrevido em dizer, o Papa, ele é a harmonia, o Espírito é a harmonia, esse que conduz, que une, que vivifica, que restaura, que faz novas criaturas. E assim como nosso corpo é composto de matéria e alma, assim também a igreja, ela necessita do Espírito para que não seja simplesmente uma instituição filantrópica. Portanto, queridos irmãos, estar reunidos no mesmo lugar não significa fechamento. Às vezes nós podemos imaginar, estamos todos fechados nesta igreja, mas significa a abertura, acolhimento, fraternidade na diversidade. Somos fraternos, sendo seres individuais únicos. E esta unidade na diversidade é o tema da segunda leitura. Todos receberam dons do Espírito Santo, e esses dons os unem. Dom do entendimento, dom da sabedoria, do temor de Deus, da ciência, da fortaleza, do conselho, da inteligência, e além de carismas que são suscitados na igreja, elementos particulares de cada um, concedidos a Deus. E quanto nós precisamos desses dons, entendermos qual é a nossa missão, agir com sabedoria, sermos prudentes, sermos tementes a Deus, não esmorecer, ser forte, buscar
com sabedoria, dar bons conselhos com inteligência e assim por diante. É a linguagem do amor, entendida em qualquer parte do mundo. E esta linguagem, ela é bonita na Igreja Católica Universal, porque onde formos, hoje nós falamos a mesma linguagem, a mesma liturgia, em qualquer parte do mundo, esta linguagem do amor. Respeitam-se, ajudam-se, amam-se mutuamente. E o Papa, ele convida então a voltar àquele momento, àquele episódio, àquela cena do início da igreja, no dia de Pentecostes, e agora ele convida, voltemos o nosso olhar à igreja de hoje. E aí nós podemos interrogar-nos: o que é que nos une? Em que se baseia a nossa união? Pergunta-nos o Papa. O que nos une? Em que está baseada a nossa união? Também entre nós existem diversidades. Como já disse, né? Cada um aqui é um ser único. Por exemplo, de opinião, de preferências, cada um com as suas opiniões, e muitas vezes nós queremos que a nossa opinião prevaleça, de preferências, né? Eu gosto mais desse ou daquele, eu gosto mais disso ou daquilo, de sensibilidades, alguns são mais sensíveis à graça, outros indiferentes, e assim sucessivamente. A tentação, porém, é defender sempre de espada desembaiada as nossas ideias, considerando-as boas para todos e compactuando apenas com aquilo que convém a nós. O que causa desunião? Eu sou dono da razão. As minhas ideias devem prevalecer. Isso acontece nos dias atuais, seja nas nossas comunidades, seja nas pastorais, seja nas famílias, né? Eu sou dono da razão, só eu em casa é que mando, tem que ser do jeito que eu quero, e às vezes vê que está errado e não é assim, mas quer sempre ter a razão, ou é o homem, a mulher, ou é o filho, né? Ou seja, nas pastorais, o coordenador acha que pode tudo, sabe tudo, ou o padre. Então, nós queremos ter sempre a razão. Isso causa desunião, e o Papa continua. E esta é uma tentação ruim, é uma tentação que divide. Mas esta é uma fé à nossa imagem. Então, nós acreditamos naquilo que nós colocamos e queremos. Não é aquilo que deseja o Espírito. Não é isso o desejo de Deus, do Divino Paráclito. Nesse caso, poder-se-á pensar que aquilo que nos une fossem as próprias coisas em que acreditamos e os próprios comportamentos que adotamos. Mas não é assim. Então, eu me uno àquele que eu amo, eu me uno àquele que me aceita, eu me uno àquele que faz o que eu quero. Então, este é o conceito de unidade que às vezes nós deparamos nos dias atuais. Há muito mais. O nosso princípio de unidade é o Espírito Santo, afirma ele. O nosso princípio de unidade é o Espírito Santo. O Espírito Santo que une, que restaura, que vivifica a igreja. E a primeira coisa que ele nos lembra é que somos filhos amados de Deus. Pelo batismo, nós somos incorporados à Igreja de Jesus Cristo, nós pertencemos a um único corpo. Somos filhos amados, e não somos filhos bastardos de qualquer jeito, somos filhos amados, filhos prediletos, filhos escolhidos. Nisso, todos iguais, e todavia diferente. Todos iguais nesta unidade, nesta comunhão,
filhos amados de Deus, mas todavia somos diferentes. O Espírito vem a nós com todas as nossas diversidades e misérias, para nos dizer que temos um só e mesmo Senhor, Jesus, um só e mesmo Pai. Por isso, nós somos irmãos e irmãs. Único Espírito, único Pai, único Deus. Por isso, portanto, somos irmãos e irmãs. E sendo irmãos e irmãs, nós não podemos agir com indiferença. Hoje, nós tivemos a nossa ação concreta de Pentecostes. No início, não foi pensado, não foi programado. Quando me veio a ideia da novena e falei com o diácono e não veio com a equipe que estava preparando, em nenhum momento veio, vamos fazer uma ação concreta. Mas no decorrer da preparação, em um dia aqui na missa, sempre estou conectado, olhando pelo celular as câmeras, as intenções que o povo coloca, né, quando a missa é transmitida. O meu celular está ali agora, está conectado, e me veio esta moção do Espírito: vamos fazer algo concreto. E aí já comecei a movimentar e disse na missa, né? Então, nosso gesto concreto vai ser oferecer aos irmãos, seja de rua, seja os menos favorecidos, sejam outros que nós encontrarmos por aí também, uma refeição digna, diferente. E assim fomos trabalhando, o Senhor foi conduzindo, sem um centavo, só com a graça de Deus, foi conduzindo pessoas que pudessem ajudar, movimentar, fazer, pedir. E hoje nós fizemos esse gesto concreto. Foram 500 refeições, além de outras que nós oferecemos também para a Casa Betânia, que daria mais umas 150, 200 refeições. Dizendo, quase 700 refeições. Ainda sobrou produtos para que pudéssemos fazer mais. Então, a ação de Deus é esse, né, ir ao encontro do outro, ajudar o outro, caminhar com o outro, né? Somos irmãos, eu não posso passar indiferente. Não podemos fazer isso todo dia, que nós não damos conta, né? Nós não temos estrutura, nós não damos conta. Mas as pequenas coisas que nós podemos continuar fazendo uns para com os outros, nessa fraternidade, neste amor que nos une, nessa ação do Espírito Santo. Então, Deus seja louvado por esta ação, para aqueles que ajudaram, que doaram. Deus seja louvado por tudo isso. Portanto, daqui continua o Papa. Olhemos a igreja como fez o Espírito, não como faz o mundo. O mundo vê-nos de direita e de esquerda. Eu sou da direita, eu sou da esquerda. Ou com esta ideologia, ou com aquela outra ideologia. O Espírito vê-nos do Pai e de Jesus. O Espírito nos vê do Pai e de Jesus. O Espírito nos vê com amor, com alegria, com harmonia, com paz. Enquanto o mundo nos vê moldados. O mundo vê conservadores e progressistas. O olhar espiritual vê irmãos e irmãs implorando a misericórdia. O olhar do mundo vê estruturas, e estruturas que devem tornar-se cada vez mais eficientes. O olhar do mundo nos afirma que nós precisamos, por exemplo, ampliar esta igreja, triplicá-la de tamanho. Esse é o olhar do mundo, as suas necessidades. Mas de que adianta
eu triplicar esta igreja, não tendo o povo de Deus que é a igreja, não tendo fiéis, não tendo ninguém para poder participar. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos esse povo. O Espírito ama-nos e conhece o lugar de cada um no todo. Para Ele, não somos papelinhos coloridos levados ao vento, levados pelo vento, mas ladrilhos insubstituíveis de seu mosaico. Veja a beleza, a simplicidade do Papa. Não somos qualquer ser, não somos esses ladrilhos insubstituíveis, essas peças, esses seres, um ser único, insubstituível nesse mosaico, e cada um tem o seu papel, tem o seu lugar, tem a sua importância nessa diversidade. Somos filhos amados de Deus, todavia diferentes. Em Pentecostes, os apóstolos foram robustecidos na sua missão de anunciar a boa nova a todos os povos. Todos os cristãos têm desde então a missão de anunciar, incorporados à Igreja de Jesus Cristo, anunciar a missão de cantar as maravilhas que Deus fez no seu Filho e em todos aqueles que creem nele. Por isso, nesses 50 dias, o Senhor veio mostrando, veio exortando para que eles pudessem plenamente crer que Ele verdadeiramente ressuscitou. E a nossa fé não é vã, veio mostrando, dando sinais concretos, para que agora pudessem ir anunciar, falar, dar testemunho. Temos anunciado a boa nova de Jesus Cristo. Eis a pergunta: temos anunciado a boa nova de Jesus Cristo? Você que nos acompanha, você tem anunciado a boa nova de Jesus Cristo? Precisamos compreender a grandeza da nossa missão. Esta semana passada, estava com a comunidade de Vida no Espírito, Nossa Senhora das Graças. Aqui tem alguns irmãos de lá, membros de aliança, e estão prestes, alguns a renovar os compromissos, outros vão continuar no mesmo estado, outros vão dar passos, e meditávamos nessa entrega, porque é algo grandioso. Nós fazemos um compromisso diante da igreja, diante do sacerdote, não é brinquedo, é algo sério, e nós vamos ser cobrados. Da mesma forma, nós consagrados, nós somos ungidos pelo batismo, somos enviados, nós temos uma missão grandiosa, e isso é muito sério, o mundo tem levado com brincadeira. E aí dizia a eles: olha, se não está preparado, diga não se consagre. Mas se estão se consagrando, se estão renovando, que seja firme, seja perseverante, porque não dá para ser mais ou menos no anúncio do reino de Deus. E nesses dias de novena, nós tivemos vários sacerdotes, leigos, partilhando sobre o Espírito Santo. Tivemos a oportunidade de compreendermos melhor sobre os dons, compreendermos melhor, analisarmos sobre a nossa vida, sobre a nossa missão, mas tudo isso para que possa produzir frutos, para que possa ser e para que possamos estar, depende da nossa abertura, a moção do Espírito Santo, a nossa abertura à ação de Deus. E além desta abertura, é preciso sentirmos a necessidade de pedir frequentemente ao Espírito Santo, pedirmos diariamente
que Ele nos renove, que Ele nos restaure, que Ele nos faça novas criaturas, que lave o que está manchado. Na sequência de hoje, nós podemos e nós cantamos: consolo que acalma, no labor descanso, luz bendita, lavai o sujo, o seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, seja guia no escuro, o frio aquecei. Nessa novena também, todos os dias, diante de Jesus, Eucaristia, nós cantamos, nós clamamos. Então é importante pedir, clamar, que lave o que está machucado, que regue o que está seco, cure o que está doente em nós, acenda o que está morno, corrija o que está torcido em nós, o que não está certo. Porque sabemos muito bem que o nosso interior tem feridas, que o nosso interior há machucados, há coisas tortas, e por causa disso muitas vezes não tem dado frutos, devido estarmos secos, partes doentes, partes tíbias, indiferentes com Jesus Cristo, com a igreja. Esses pequenos desvios que é necessário restauração, que é necessário retificar. São João da Cruz diz que o Espírito Santo, com a sua chama, está ferindo a alma, gastando e consumindo-lhe as inspirações dos seus maus hábitos. O mesmo Espírito Santo vem hoje para nós, vem limpar os nossos corações e nos livrar do pessimismo, do desalento, da falta de amor a Deus e ao próximo. O mesmo fogo quer hoje queimar e aquecer, queimar as nossas misérias, as nossas preguiças espirituais, quer aquecer o coração que talvez esteja frio pela indiferença, pela tristeza ou pela dor. Quer acender com o fogo do amor de Deus seus dons e frutos, que são vividos à medida que os pedimos e aceitamos, para conviver com o Espírito Santo na docilidade e na vida de oração. Isso vai dizer São João da Cruz, não é um santo, não me recordo agora qual é a data de sua vida entre nós, mas não é dos dias atuais. Lembremos, a chama do Espírito Santo transforma totalmente os apóstolos. E aí nós voltamos àquela cena do cenáculo. Que esta mesma chama ilumine e aqueça a nossa vida no caminho de unidade, no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da verdade, no caminho da paz, na paz que vem de Cristo. O Espírito Santo Paráclito é a alma da igreja, e para chegarmos a um convívio mais íntimo com Ele, aproximemos da Virgem Maria, olhemos para a Mãe, aproximemos dela, que soube acompanhar como ninguém as inspirações do Espírito. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos perseveravam, olhar para Maria. E nesses dias em que nós estávamos celebrando a nossa novena de Pentecostes, hoje o 9º dia, o padre não participou aqui, porque muitas das vezes eu precisava ir celebrar nas paróquias dos padres que vieram. Muitas vezes nós fizemos troca, geralmente um padre vai e ele vem, isso para que o povo também possa ver outros sacerdotes,
né, estudos diferentes, né, pensamentos, espiritualidade, pude perceber, né, que nós estamos frios. Mesmo em tempo de Covid, muitos seguindo os protocolos, outros não. Nós temos paróquias fervorosas. Alguns digo que é loucura, mas pude perceber que nós, como paróquia São João Evangelista, uma paróquia reconhecida na diocese como jovem, como dinâmica, cheia do Espírito Santo, está fria, está morna, quase apagando. Quando necessitamos de ajuda, não tem ninguém, rezar tem todo dia missa, da meia dúzia, talvez um pouco mais, não quer nada com nada, né? Isso eu pude perceber nesses dias. Peçamos ao Espírito Santo, Paráclito, o Divino Paráclito, que restaure a Santa Igreja, que restaure os nossos bispos, os nossos sacerdotes, os nossos diáconos, pois também nós esfriamos, cansamos, temos as nossas limitações, a chama que existe em nós também corre o risco de se apagar. Peçamos ao Divino Paráclito que restaure as nossas paróquias, as nossas comunidades, que restaure as nossas famílias. Onde estão as nossas famílias? Onde estão as nossas famílias? Famílias que não querem mais rezar, que não querem mais vir à igreja, estão indiferentes, já não querem mais educar seus filhos na fé, já não falam mais de Deus. Onde estão os nossos jovens? Esta paróquia jovem, onde estão os nossos jovens? Talvez estão sentados nos nossos bancos mais frios, mornos, ou já até apagou a chama do Espírito Santo. Onde está o grupo de pais Jomar? Os jovens Jomar? Será que morreram de Covid? Bem provável, né? Morreu de Covid porque não dá nem sinal de vida, né? A gente nem sabe, não vê enterro, não vê nada, né? Deve ter morrido de Covid. Sumiu. Querem o encontro, querem oba-oba. Mas rezar, participar, estou mentindo? Acredito que não, né? Tenho convicção, pois não vejo esse povo ou não se movimentam. Os jovens já voltaram por aí com todos os cuidados, os casais já se reúnem, as reuniões de pastorais já estão abertas, mas cadê esse povo? Restaura o Divino Paráclito a nossa juventude, restaura os nossos ministros da Eucaristia, homens e mulheres que têm a graça de tocar Jesus ressuscitado com as próprias mãos, de distribuir o pão da vida, de levar aos doentes o conforto, Jesus Eucaristia, mas que estão indiferentes com o ministério. Cansei de servir, não gostei da atitude de um irmão, não gostei daquilo que o padre falou. Deixa o ministério, some, nem aparece. Tolices, perdem a graça. Nem todos são chamados a esse ministério, a essa graça tão espetacular de ter, distribuir, de pegar. Não querem. Cansei, não tem compromisso com nada. Divino Paráclito, restaura os nossos músicos. Tem dia que é um terror na capela, um dia desses, uns 2, 3 dias sem música, não aparece ninguém. Restaura, Senhor, esse povo. Suscita, em meio à nossa assembleia, tem tantos com dons, talentos, toca, canta, restaura, traz, Senhor, esse povo. A equipe litúrgica, as mesmas carinhas lendo. E quantos podem ler, podem ajudar?
ser anunciadores, proclamadores da palavra. Restaura a nossa catequese. Não querem nada com nada. Cadê os catequistas? Até os catequistas sumiram. Restaura, Senhor. Restaura a pastoral do dízimo. Quem mais? Restaura a higienização, restaura, e nós poderíamos dizer, XY pastorais. Restaura, Senhor. Restaura esse pobre sacerdote também, esse diácono. Restaura-nos. Não deixe que a nossa alma possa sucumbir neste mundo. Queremos olhar com o Espírito Santo. Queremos ser novas criaturas. Não deixe-nos sucumbir neste mundo perverso da desunião, da falta de amor, do egoísmo, do individualismo. Olhemos a igreja como fez o Espírito, não como faz o mundo. E repito, o mundo vê-nos de direita e de esquerda, com esta ideologia ou com aquela. O Espírito nos vê como Pai, nos vê do Pai e de Jesus. Olhemos o olhar do mundo, vê estruturas, o olhar espiritual vê irmãos e irmãs. O Espírito ama-nos e cuida de nós, cada um num todo. Que possamos recorrer a Maria, nos aproximando dela, deixando ser amado por ela e tocados pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.